Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nosso texto da nossa oração, nossa Lexio Divina, Lucas 19, de 11 a 28. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem, o nobre, foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um deles havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tive medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já tem será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto segue-se imediatamente depois do texto de Zaqueu, que nós orávamos ontem, aquela conversão sincera de Zaqueu. E entre eles sabiam que Jesus ia a Jerusalém e eles imaginavam que seria a chegada de Jesus em Jerusalém, quando haveria Jesus, comandaria algo, uma revolução, e ali ele se proclamaria rei. Ali ele assumiria aquilo que Jesus vinha dizendo que ia acontecer. Só que eles imaginavam que era algo temporal e imediato. E Jesus ensina com uma parábola. A parábola é lindo a gente ver os ensinos de Jesus, porque Jesus fala do coração. A parábola nos faz ver o que não aconteceu, mas o que é no coração de Deus. E a parábola nos faz pensar, a parábola nos faz meditar, nos faz refletir para tomarmos decisões, para agirmos diferente. E aqui o fato das moedas que ele dá aos seus servos, e alguns vão produzir, outros não. E claro que aqui esse homem nobre tem uma alusão a Jesus Cristo, e ele fala justamente isso, que os talentos que ele dá como Deus a todos, ele espera que aqueles talentos produzam frutos, que aquelas minas, aquele dinheiro, aquelas moedas, que tudo representa dom, representa talento, aquilo
seja desenvolvido. E o fato dele dizer que distribuiu isso e foi para ser coroado rei, e depois de ser coroado rei voltou, está mostrando aqui como será o processo. Não será imediato, mas o Pai o vai coroar rei, porque em tudo ele fez a vontade do Pai. Ele é esse homem nobre, que é coroado como Rei dos Reis. E ele virá, aqui já está dizendo também, ele virá. E aí, esse virá, e no credo a gente diz, quando julgará os vivos e os mortos. Ou seja, a vinda de Jesus será aquele encontro definitivo para uma avaliação como foi o nosso uso dos talentos. Sim, porque o dinheiro que o Senhor possibilita que a gente tenha, que a gente ganhe, isso é dádiva de Deus. A inteligência, a saúde, a vida, o patrimônio, o emprego, tudo é dom de Deus. E a família é dom de Deus. Quando Ele voltar, ou no encontro pessoal nosso com Ele, nós prestaremos contas de todas essas graças que Ele nos deu, de todos esses talentos que Ele nos deu, de tudo que Ele possibilitou que nós ganhássemos, que nós tivéssemos. Patrimônio, bom salário, boa renda, tudo. A vida, tudo isso é talento, tudo isso é dom. E como nós estamos usando? Estamos usando em benefício dos outros ou só em benefício próprio? Isso que produziu muito fruto é o fruto que a nossa vida tem dado para os outros. Quanto nós temos nos gastado em favor dos outros, quanto nós temos nos doado em favor dos outros, em fazer o bem ao outro, em desejar o bem do outro, em agir pelo bem do outro, saindo de si, vivendo o dom de si, deixando de lado orgulho, vaidade, egoísmo e vivendo o verdadeiro dom de si. É a grande graça que o Senhor quer que nós tomemos posse. Sim, o Senhor voltará, é promessa dele. E ele vai, nós prestaremos conta com ele. Mas não devemos também esquecer que ainda que já tenhamos morrido, que demore a vinda de Jesus, vai ter esse encontro pessoal nosso, o nosso encontro pessoal com Ele, que esse não sabemos quando, mas pode ser imediato. Nós precisamos viver prontos para esse encontro com Ele. Nós devemos viver esperando, que não seja medo, que isso não nos cause medo. Pelo contrário, saibamos que é um prêmio. O nosso encontro com Jesus deve ser um prêmio a todo esse sacrifício, toda essa doação, todo esse trabalho com os dons que Ele nos deu, que nós fizemos produzir. Então, não tem por que temer, não tem por que ter medo, muito pelo contrário. Se nós também, assim como Santa Teresa d'Ávila, pudéssemos dizer: Senhor, quando estou com saudade de Ti, apressa o nosso encontro, Senhor, apressa o nosso encontro. O que nós precisamos é estar preparados, porque esse encontro haverá a qualquer momento, para saber como nós usamos esses talentos, essas moedas, a vida que o Senhor nos deu. Façamos então um compromisso de mudarmos, de agirmos de acordo com os dons que o Senhor nos deu, que é sempre em favor do próximo, em favor do necessitado. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.